Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Ângulos da História, que é o podcast de tudo. E aqui é o professor Jardson que vos fala. E hoje vamos falar de um episódio, vamos abordar nesse episódio a história da Guerra do Paraguai. A guerra mais sangrenta que teve na América do Sul, em uma batalha que aconteceu no final, na segunda metade do século XIX, que envolveu o Brasil, a Argentina, o Uruguai contra o Paraguai. E para entender essa história, temos que abordar a história do Brasil, logicamente, a ascensão de Dom Pedro II ao poder, que se deu no ano de 1840. Dom Pedro II, que chega ao poder após um golpe, conhecido como golpe da maioridade, em que ele, com 14 anos, é colocado no trono, devido a uma série de situações, uma série de complicações do período regencial, que foi a fase anterior do segundo reinado. Dom Pedro assume e tem início o segundo reinado num país completamente esculachado, diga-se de passagem. Um país escravocrata, tosco, atrasado, praticamente sem escolas. Um país dominado por uma elite monarquista, uma corte totalmente complexa e um bocado corrupta, e que fazia parte desse cenário da história do Brasil realmente complexo. E Dom Pedro II era o cara que reinava. E entender essa guerra do Paraguai é entender um pouco da história do Brasil e suas consequências também para o mundo que acontece posteriormente, um mundo que vai se desenrolar pós-guerra do Paraguai, que foi amplamente influenciado pelo imperialismo britânico, segundo o livro Genocídio Americano de Chavanato. Então, vamos entender um pouco dessa guerra e abordar ela logo nos seus princípios, né? O Brasil, logicamente, é um país escravo, atrasado, retrógrado, como a gente sabe, e a escravidão vai ter muita influência nesse desenrolar da guerra. E o Uruguai era uma província que também vai ser chave nesse cenário de conflito. O Brasil, a Argentina e o Uruguai vão se embrenhar, vão se entrelaçar no desenrolar da guerra e vão ferrar a vida do Paraguai de fato, né? E o Uruguai já havia sido província no Brasil durante o período joanino, que foi a fase que a família real veio para cá. Após a Guerra da Cisplatina, que foi no primeiro reinado, no período de Dom Pedro I, o Uruguai se separa do Brasil, formando a República Oriental do Uruguai. E a Argentina, claro, fica ali nesse conflito. O Paraguai, basicamente, ele precisava de uma saída para o mar. E havia uma aliança ali entre o Paraguai e o Uruguai para o Paraguai poder usar a Bacia do Prata e fornecer mercadorias. Segundo a história do livro Genocídio Americano, o Paraguai era uma potência industrial. Tem muita gente que discorda disso, apesar de, assim, o próprio livro apontar dados que mostram de fato esse raciocínio, mas muita gente discorda disso, que o Paraguai não tinha indústrias, que o Paraguai não era evoluído ou desenvolvido. Mas, para entender a história, tem que ser desse ponto. Segundo o livro, o Paraguai era um país extremamente evoluído, estava crescendo economicamente e antes era governado por Franciá, o El Supremo. Logo depois vem o Carlos Antônio Lopes, que vai ser o governador, esse vai ser o pai do Solano Lopes, que vai ser o presidente da guerra. Então, para entender, né, primeiro vinha o Franciá, El Supremo, que vai ser um governante no estilo ditador, vai ser um ditador no período paraguaio, no início do século XIX, e logo depois da sua morte, Carlos Antônio Lopes vai assumir a presidência do Paraguai. Quando ele morre, o poder passa para o seu filho, o Solano Lopes, que vai se tornar uma espécie de político dentro desse cenário paraguaio e vai liderar o povo paraguaio rumo à guerra. Segundo a historiografia paraguaia, ele é visto como um herói. Ele estudou na Europa, praticamente ali na França, conheceu o meio intelectual francês e europeu. Inclusive a sua esposa, a Elisa Litt, ele conheceu em Paris. Inclusive alguns livros e alguns dados e algumas situações apontam que ela era inclusive prostituta em Paris quando Solano Lopes a conheceu. E trouxe ela para o Paraguai, dando a ela status de primeira-dama. A Argentina, nesse cenário, era governada por Bartolomeu Mitre e vai ser peça-chave no desenrolar desse conflito. Mas para entender, vamos agora para o Uruguai e compreender melhor a situação do Uruguai, que a guerra civil no Uruguai e os conflitos no Uruguai vão ser primordiais para o início dessa guerra, dessa grande guerra que é a Guerra do Paraguai. O Uruguai tinha uma disputa interna entre dois partidos. Haviam os colorados e o Partido Blanco.
Esses dois partidos eram extremamente conflituosos e guerreavam entre si. O líder dos blancos era Bernardo Berro, que era o presidente do Uruguai. Esse era aliado dos paraguaios, entenda bem. Bernardo Berro era aliado dos paraguaios de Solano Lopes. Só que acontece que os colorados, liderados por Venâncio Flores, articulam um golpe de Estado. Venâncio Flores era apoiado justamente por Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e por Dom Pedro II, que era o governador do Brasil. Eles se unem e começam a apoiar Venâncio Flores em sua ascensão nessa guerra civil que acontece no Uruguai. Essa batalha é crucial, pois se Venâncio Flores assumisse o controle do Uruguai, mataria economicamente, estrangularia economicamente o Paraguai. Veja bem, Venâncio Flores tomando conta do país, assumindo o governo do Uruguai, consequentemente o Paraguai entraria num caos financeiro, pois as mercadorias que escoavam do Paraguai tinham que passar pelo Rio da Prata, pela Bacia do Prata, que ficava ali na divisa entre Brasil e Uruguai. Venâncio Flores assumindo, acabava a mamata para os paraguaios e, consequentemente, sua desenvoltura econômica. Nesse contexto, os dois assinam até um acordo, Paraguai e Uruguai. Uruguai, claro, governado por Bernardo Berro, e esse acordo seria de ajuda mútua entre ambos. Se o Uruguai fosse atacado, o Paraguai deveria proteger nesse acordo. Tudo bem, só que começa a guerra. Venâncio Flores, em 1863, auxiliado por Dom Pedro II e Bernardo Mitre, assume e toma o poder no Uruguai. Nessa situação, o Paraguai não tem escolha a não ser declarar guerra ao Brasil. Alguns livros apontam, como o próprio livro Genocídio Americano, apontam que os ingleses estavam entrelaçados nessa guerra e estavam muito interessados nesse conflito. Por quê? Agora vamos entender essa parte. Justamente o Paraguai seria uma nação que não dependia da Inglaterra para poder desenvolver sua economia. Era o único país sul-americano que não tinha ligações econômicas com a Inglaterra, que era autossuficiente. E o pior, estava desenvolvendo uma indústria e que poderia combater com os produtos ingleses na Europa. Para isso, para o Paraguai, era crucial a Bacia do Prata para que suas mercadorias chegassem até outras regiões competindo com produtos ingleses. Nessa conjuntura, isso seria ruim para a Inglaterra, uma competição econômica, ia ali fazer aquele conflito econômico, né, de mercadorias, consequentemente ia ter uma concorrência e isso era ruim para os ingleses. Nessa situação, segundo o próprio livro, os ingleses articularam e armaram as tropas para a guerra e articulou toda essa jogada de xadrez aí para tentar impedir com que o Paraguai escoasse suas mercadorias pela Bacia do Prata. Quando Venâncio Flores assume o poder no Uruguai, o Paraguai então começa a se articular e ataca o Brasil. Vamos entender agora a formação do Exército Brasileiro para esse conflito, que é uma série de contradições. Primeiramente, o Exército Brasileiro era formado basicamente por negros. Os negros lutaram essa guerra com a promessa de que, se voltassem vivos, seriam alforriados. Tudo bem. Agora, analisando o seguinte ponto, o Exército Brasileiro foi formado por voluntários da pátria. Esses voluntários da pátria, inclusive o voluntário número 1 foi o próprio Dom Pedro II. Inclusive entra aí a ideia do Photoshop, né? Que Dom Pedro estava lá, tem uma foto dele no campo de batalha, sendo apenas uma montagem. Ele tirou essa foto em estúdio e teve toda uma estrutura, uma montagem em cima dela para que apresentasse ele no campo de batalha. Então, Dom Pedro II é o voluntário número 1, influenciando as pessoas a entrar nessa guerra. Só que muita gente que não queria entrar nessa guerra, principalmente a alta sociedade, colocavam seus escravos. E tinha gente que dava até 10 escravos em troca dele, né? Um indivíduo só doava 10 escravos para ir para a guerra. E isso, ele era considerado um herói já de guerra, né? Mandava 10 escravos para lutar o conflito. Basicamente, nesse contexto aí, você pensando direitinho, qual é o patriotismo que esse escravo vai ter para lutar essa guerra do Paraguai pelo Brasil, país que o escravizava. Muitos também que foram lutar essa guerra do Paraguai eram negros fugidos e que viam essa possibilidade de ficar longe dos seus senhores e não ter mais a chance de ser recapturado ou de se tornar escravo.
No caso da Argentina foi muito pior. A Argentina não tinha um exército para lutar o conflito e ordenou que toda a população pobre fosse para a guerra. Então houve uma captura, pessoas foram acorrentadas e colocadas no campo de batalha. Inclusive os próprios argentinos abriram escritórios na Europa, enganando os europeus, fazendo com que eles vissem para cá com a promessa de enriquecer. Nessa situação, quando chegava nos barcos, seus passaportes eram tomados e eles eram acorrentados e levados para o campo de batalha. No próprio livro de Chavanato, ele ainda aponta a seguinte situação. Diz que essa postura do Brasil de mandar os negros para a guerra foi uma tentativa de extermínio da população escrava, justamente porque a proporção de brancos para negros no Brasil na época era 3-1. Haviam 3 brancos para cada negro. Mas olhando direitinho nos soldados que foram para a guerra, 49 negros para cada branco. Então houve uma desproporção aí nesse cenário. Logicamente, quando a guerra terminou, a maioria da população negra que foi à guerra morreu, claro. E então houve uma diminuição da população negra e um aumento da população branca. Foi uma tentativa de embranquecimento da raça, né, que a gente pode analisar dessa forma, que o Brasil já estava nessa estimativa, nessa expectativa. Frente a essa situação, inicia-se a guerra, com o Uruguai sendo controlado por Venâncio Flores, inimigo dos paraguaios. Os paraguaios vão à guerra para tentar ajudar o Uruguai e invadem o Brasil no dia 12 de outubro, iniciando assim o conflito. 12 de novembro, o governador do Mato Grosso é capturado e sequestrado, o Marquês de Olinda. 13 de dezembro, o Paraguai declara guerra ao Brasil. O Paraguai ataca as cidades de Dourados e Corumbá, invade essas regiões, saqueia, mata pessoas nesses 2 vilarejos. Em 11 de junho de 1865 ocorre então a Batalha do Riachuelo. O Brasil vai fazer a reviravolta, porque o Paraguai ataca o Brasil, ataca essas cidades no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, né, cidades também importantes, ataca também cidades argentinas e começa esse conflito. Ocorre a reviravolta da guerra, o Brasil articula-se para atacar o Paraguai e a Batalha do Riachuelo é uma batalha naval. Manuel Barroso é o comandante das tropas da Marinha brasileira e inicia o ataque nessa situação e o Brasil vence essa batalha, controlando de fato o Rio Paraguai e começando o processo de invasão. A formação das forças da Tríplice Aliança, a Tríplice Aliança era no caso o Brasil, a Argentina e o Uruguai, era formado por 42 mil soldados e 15 mil de cavalarias. Essa é a força da Tríplice Aliança que vai invadir o Paraguai. A primeira batalha, quando o Brasil entra de fato em solo paraguaio, é chamada de Batalha do Tuiuti, que ela acontece em 24 de maio de 1866. Nessa batalha, os soldados brasileiros entram no país, se instalam, se organizam, montam um acampamento e Solano Lopes tem a ideia de atacar de uma vez, né, dar um golpe crucial e fatal frente às tropas brasileiras, que na época eram organizadas pelo general Osório. Nessa batalha do Tuiuti, morrem ao todo 2.500 paraguaios contra 500 aliados. O Brasil vence essa batalha, mesmo sendo pego de surpresa. Foi uma batalha no pântano, uma batalha de violência e é considerada a batalha mais sangrenta da história da América. Foi essa batalha do Tuiuti. Em 10 de outubro, Duque de Caxias então entra em cena. O exército brasileiro está desmotivado e morrendo por doenças. Então o Duque de Caxias aparece em cena pela primeira vez, organiza as tropas brasileiras, levanta a moral dos soldados e começa o processo de invasão e destruição do Paraguai, que vai se tornar um verdadeiro genocídio. Com o Duque de Caxias no comando das tropas, em 2 de novembro ocorre o cerco em Humaitá. Humaitá era uma fortaleza inexpugnável, segundo a própria história, construída pelos próprios brasileiros, e essa fortaleza ela é cercada em 2 de novembro e sua queda acontece em 25 de julho de 1868. A derrota em Humaitá faz com que o Paraguai entre em esculacho praticamente. Começa um processo de invasão e destruição do Paraguai que vai até a morte do presidente. Em dezembro de 68 acontecem episódios de uma série de batalhas no Paraguai conhecido como Dezembrada, ou Dezembro Negro, que é para os paraguaios que ele conhece dessa forma. Que são as seguintes batalhas: Batalha do Itororó, Batalha do Havaí, Batalha do Lemos Valentinas e a rendição de Angostura.
A Batalha do Itororó é 6 de dezembro, Batalha do Avaí, que tem um quadro épico, é 11 de dezembro, o quadro inclusive é maravilhoso, eu indico a você que pesquise um pouco sobre esse quadro, a Batalha do Avaí, que nesse quadro dá para se mostrar mais ou menos a conjuntura formada pelo Exército Brasileiro e pelo Exército Paraguaio. Inclusive na Batalha de Tuiuti, o Exército Paraguaio perde a nata do seu exército, praticamente, né? Os melhores homens são derrotados nessa batalha e perdem a vida nessa batalha. Esse momento, conhecido como Dezembrada, que é uma série de vitórias dos aliados contra os paraguaios, deixa esfacelado a força paraguaia, que praticamente começa a entrar em decomposição. Em 1º de janeiro de 69, Assunção é tomada e tem início então o governo provisório. Claro, o presidente do Paraguai foge, que é o Solano Lopes. Ele fica fugindo enquanto o exército brasileiro fica invadindo. Paranhos, General Paranhos, é chamado então por Dom Pedro II para organizar as tropas e o novo governo provisório nesse momento da invasão de Assunção. Duque de Caxias então começa a passar mal, ele é um cara já velho e doente, tem mais de 60 anos e é substituído pelo Conde Deu. O Duque de Caxias ele então escreve uma carta para o Dom Pedro II, até falando um pouco sobre a guerra, dizendo que essa guerra já mataram gente demais, inclusive eles usam até armas biológicas nessa guerra. Muitos doentes são colocados no campo de batalha pelos argentinos. Os argentinos pegam a galera doente, vê que fuleiragem. Pegam os doentes e mandam eles na frente, na linha de frente, para poder contaminar o exército adversário. O próprio Duque de Caxias ordenou, inclusive, a matança de pessoas doentes dentro do Paraguai, a população civil, inclusive, e colocando seus corpos no rio, para que o sangue escorresse, descesse pelo rio, os soldados paraguaios bebessem água e fossem contaminados. Então houve uso de arma biológica nessa guerra do Paraguai. Duque de Caxias, então, como eu já falei anteriormente, quando ele passa mal e sai, o Conde Deu assume, Duque de Caxias ele escreve uma carta dizendo o seguinte: pela matança que estava acontecendo, ele tomou a cidade de Assunção e Dom Pedro II queria que ele derrotasse e achasse Solano Lopes, queria ele vivo ou morto. E Duque de Caxias se recusou a fazer isso. Inclusive, ele até proferiu na carta dizendo a seguinte frase: temos que matar o último paraguaio no ventre da sua mãe para poder vencer essa guerra. Coisa que ele não concordava. Então ele é afastado do poder, já doente também. Conde Deu assume e ocorre a batalha que é considerada a batalha mais triste da Guerra do Paraguai, que é chamada Batalha de Acosta Nhum. Essa Batalha de Acosta Nhum acontece em 18 de agosto de 1869. Nessa batalha, Solano Lopes não tem mais exércitos. General Cabaleiro, que era o seu general que ficou ainda restante nessa batalha, é encarregado de treinar crianças para lutar na guerra. Então crianças de 5 a 14 anos são recrutadas para lutar no conflito. São 3.500 crianças que vão se armar, são treinadas, colocam barba postiça nelas, né? Cortam-se cabelo e colam-se no rosto para poder proteger Solano Lopes. Solano Lopes usa crianças nesse estágio da guerra, né? Ele usa crianças como escudo para poder fugir e continuar fugindo. Então essa batalha de Acosta Nhum, 20 mil soldados brasileiros enfrentaram 3.500 crianças. Foi uma bagaça total. Muitas crianças nunca tinham visto a guerra de perto. Quando os soldados brasileiros se aproximam e atacam por 4 flancos, né? Atacam a tropa de crianças pelos 4 lados. Esse ataque massacra as crianças ficam desesperadas, inclusive se agarram nas pernas dos soldados brasileiros, pedindo para não morrer, e os soldados brasileiros passam a degolar. Foi uma violência brutal. Essa guerra em si foi uma violência brutal. Muitas mortes de crianças, velhos, mulheres, pessoas eram degoladas, muitos eram degolados. Quando as crianças se agarravam nas pernas dos soldados e os soldados brasileiros as degolavam, matavam praticamente todas, muitas mães ficavam de longe olhando a guerra e tentavam proteger seus filhos, mas eram degoladas também pelo exército brasileiro. Quando a batalha acaba, Conde Deu fica olhando de longe. Muitas mães saem dos canaviais, saem das matas e tentam pegar os restos dos seus filhos para poder enterrá-los. Então Conde Deu, nesse momento da guerra, ordena que toquem fogo em todos, nas matas e nas crianças e nas mulheres que estão lá recolhendo o corpo dos seus filhos. Então há uma matança generalizada. Não é à toa que é chamado de genocídio americano esse momento.
essa guerra do Paraguai. E esse momento crucial, essa batalha de Acócio Num, foi um ponto importante que dá para entender a violência dos soldados brasileiros. A violência foi brutal e tamanha e liderada pelo Conde Deu, que era um sanguinário sádico, segundo o próprio livro Genocídio Americano. Conde Deu entra em depressão e Paranhos, General Paranhos, assume o comando das tropas. Eles são encarregados, então, têm a ordem de avançar até encontrar o presidente Solano Lopes, que está constantemente fugindo. Para você perceber, Solano Lopes eu vejo dessa forma, né? Era um covarde. Usou crianças para lutar na guerra enquanto ele se escondia. Houve covardia e violência dos dois lados. Solano Lopes por enviar crianças e os soldados brasileiros que mataram crianças. Muitos paraguaios que foram capturados foram vendidos como escravos. As cidades foram completamente saqueadas e depredadas. E o exército brasileiro constantemente invadindo atrás do presidente Solano Lopes por ordem de Dom Pedro II. E 2 destacamentos são enviados para procurar Solano Lopes e derrotá-lo, ou nesse caso, matá-lo. Esses 2 destacamentos encontram Solano Lopes em Serra Corá, que está acampado lá com 500 soldados e sua família. Solano Lopes estava na paranoia, já estava pirando o cabeção. Ele inclusive tinha mandado matar seus próprios irmãos, acusando eles de traição. E mandava matar inclusive aqueles que pensavam em rendição. Aqueles que pensavam em se render deveriam ser executados pelas ordens de Solano Lopes. Então esses 2 destacamentos brasileiros, ou nesse caso da Tríplice Aliança, encontram Solano Lopes lá, em Serra Corá. Ocorre a batalha, né? E Solano Lopes era fácil de ser reconhecido porque ele era o único gordo da tropa. Então ele tenta fugir, tenta uma batalha. Inclusive o seu próprio filho, Pancho, ele é morto nessa batalha. E a sua esposa, no caso a mãe de Pancho e esposa de Solano Lopes, a Madame Leach, ela se camufla, né? Se esconde embaixo da bandeira paraguaia, escondendo o corpo do próprio filho. Solano Lopes, ele é ferido enquanto tentava fugir a cavalo por um soldado brasileiro conhecido como Chico Diabo. Ele dá um golpe de lança na virilha de Solano Lopes, que cai do cavalo e ainda tenta fugir, escoltado por 2 soldados que levam ele até a margem de um rio, no pântano. Solano Lopes fica lá enquanto esses 2 soldados vão tentar procurar reforços. Solano Lopes é encurralado pelos soldados brasileiros pelo general Câmara, que fica frente a frente com o Solano Lopes, bota a espada no seu pescoço e manda ele se render, dá voz de rendição para ele, para o presidente paraguaio, que não se rende, óbvio, e diz mais a seguinte frase: "Minha pátria morre comigo." Ficou com a espada em mãos e tentou atacar o general Câmara. Enquanto ele tentava atacar, leva um tiro de um soldado brasileiro. O ferimento feito pelo Chico Diabo, inclusive, já foi mortal, porque o ferimento foi na virilha. Já estava mortalmente ali ferido. Ia morrer mais cedo ou mais tarde, aquele ferimento não tinha como se livrar dele não, ia morrer. Mas a bala, de fato, foi que deu fim à vida de Lopes. E Solano Lopes, quando morreu, quando o seu corpo caiu, os soldados brasileiros atacaram o seu corpo, arrancando tudo que tinha deles. Dentes, orelhas, dedos, cabelo, tudo foi arrancado de Solano Lopes. Violaram o cadáver do cara, chutaram, cuspiram, furaram ele, fizeram todo jeito. Uns por causa do ódio da guerra de fato, outros por relíquia de guerra para deixar uma lembrancinha. Inclusive a lança do Chico Diabo que ele usou para poder ferir Solano Lopes, ela hoje se encontra no Museu Nacional, que foi incendiado recentemente, né, como a gente já sabe, mas tem algumas lembranças e recordações dessa guerra do Paraguai. Solano Lopes é enterrado, seu corpo é violado, mas ele é enterrado lá mesmo no local. E nesse cenário, a guerra se encerra com a morte de Solano Lopes. O saldo final da guerra foi terrível. Cerca de 99,5% da população masculina do Paraguai é exterminada e 75,75% dos paraguaios morrem. Fica uma proporção absurda de muitas mulheres e poucos homens. E esses homens que sobram geralmente são velhos e crianças. A população paraguaia antes da guerra começar é de 800 mil. Esses dados são muito incorretos, né? Alguns dados dizem que foram 800 mil, outros dizem que passava de 1 milhão de pessoas. Contudo, eram 800 mil, segundo o livro Genocídio Americano. Esses 800 mil sobraram basicamente a população geral, 194 mil.
não foi só da guerra, quer dizer, a guerra foi consequência, claro, né, o fator principal, mas não foi só de batalhas e ferimentos de guerra em si que levaram ao óbito de tantas pessoas. Teve também uma série de doenças, como eu disse, né, os soldados brasileiros usaram também armas biológicas nessa batalha. Homens até 10 anos representavam ali 9.800 pessoas, homens até 20 anos eram 2.000, de 20 anos mais ou menos eram 2.100 pessoas, e acima de 20 anos tinham 2.100 pessoas, né? Representava ali uma porcentagem de 1% do restante que sobreviveu durante a guerra. Então essa guerra, ela não foi um genocídio com intenção, não tinha intenção de fato de genocídio, mas aconteceu como consequência da própria batalha. O Paraguai ficou devastado pela guerra, a população ficou triturada, o país ficou destruído e as consequências para os vencedores foram absurdas. Por exemplo, o exército brasileiro sai extremamente vitorioso dessa guerra, volta extremamente forte, inclusive o próprio exército brasileiro vai começar a tentar dar palpites e articular para poder formar uma república, que a república vai ser articulada pelo próprio exército brasileiro, né? A República Velha vai ter início ali em 1889, por soldados veteranos da Guerra do Paraguai. A própria libertação dos escravos também vai ter influência dessa Guerra do Paraguai, pois os soldados negros que voltam para casa encontram seus parentes ainda escravizados e presos ao tronco, mesmo eles sendo herói de guerra, lutado pelo Brasil nessa batalha. E o Brasil vai ter uma dívida brutal com a Inglaterra. Já tinha uma dívida rechonchuda, podemos dizer assim. E após a guerra, a dívida vai se tornar astronômica. Então, o maior vitorioso, economicamente falando, desse conflito vai ser simplesmente a Inglaterra. O Uruguai, a Argentina e o Brasil vão ficar devendo muita grana à Inglaterra. A Inglaterra vai continuar dando as cartas na América do Sul. O Brasil vai se tornar um país fortemente imperialista nesse cenário da América do Sul. E essa guerra trouxe devastação, como podemos dizer assim, a destruição do Paraguai, o controle sobre a Bacia do Prata do Exército Brasileiro. Para você entender mais sobre ela, tem um documentário muito bacana, até no YouTube você pode encontrar, que é o documentário A Guerra do Paraguai, do The History Channel. Espetacular esse documentário, indico a você para assistir. Tem Maldita Guerra também, que é um livro muito bom, e Genocídio Americano, que é de Júlio César Chavanel, que nesses livros contam basicamente um pouco sobre a Guerra do Paraguai. Então, galera, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!